Jesus está chegando. Eu quero declarar que Jesus vem. Mas Jesus está voltando e quer uma notícia de primeira mão, já saiu de lá. Jesus Cristo, Ele está para voltar. A vinda de Jesus está próxima. Que Jesus vem. E Ele vem logo. O Senhor está voltando. Se prepare, ó igreja. Ore um pouco mais. Jejune um pouco mais. Jesus está voltando. Não vai não. Ele não vai não. No, God! No, God, please, no! 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 Pois é, meus amigos, a volta de Jesus é o evento mais esperado do cristianismo. É a grande expectativa do fim do mundo e que todo mundo vai ser julgado e que a terra vai ser transformada no reino de Deus e é o fim de tudo que tem de ruim, todas as mazelas e todas as preocupações dessa vida. Mas eu sinto dizer que não, isso provavelmente não vai ocorrer. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo e por que Jesus errou em suas profecias. Então, fica aqui até o final do vídeo que vale a pena. Olá, queridos questionadores, eu sou Sérgio Azevedo e este é o canal Bíblia Questionada. Já vamos direto ao ponto falando sobre o tema desse vídeo, mas primeiro vou aguardar você se inscrever no canal. Já se inscreveu? Ok, então vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar sobre essa história que Jesus ia voltar, eu tinha por volta dos 9, 10 anos e estava lá no interior dos meus pais e tinha um carro de som de alguma igreja, não lembro qual denominação, alguma igreja evangélica. E o carro de som com aquela voz bem alarmante, bem firme, e anunciava: o fim está próximo, Jesus vai voltar e o fim dos tempos está próximo, vai acontecer a qualquer momento, Jesus está voltando e se arrependa dos pecados e que o fim está próximo. E não só teve o carro de som, como também panfletozinhos que tinham um texto falando mais ou menos sobre isso. E eu, escutando isso e vendo esse papel, eu fiquei aterrorizado, eu fiquei muito assustado. E, afinal de contas, para uma criança do início dos anos 90, se estava no carro de som e tinha em um papel impresso, é porque era verdade. Mas eu lembro que eu fiquei muito aperreado e saí correndo, fui falar com o meu primo e os amigos, e olha só, Jesus está voltando, sabia que Jesus está voltando? Tá saindo aí no carro de som, avisando que Jesus vai voltar a qualquer momento e o fim do mundo está próximo e tal. Eu fiquei realmente bastante assustado. Em outro momento eu lembro de conversar com os amigos que começaram a falar sobre como seria o fim do mundo, que a lua ia se transformar em sangue e que viria os anjos do céu e uma besta e uma guerra e aqueles eventos literais do livro do Apocalipse, que eu fiquei também aterrorizado. Eu corri para o meu pai. Meu pai já foi seminarista, já estudou para ser padre. Felizmente ele não foi, senão eu não estaria aqui. E aí é verdade que isso vai acontecer? Você que lê o livro, é verdade que isso vai acontecer e tal? Eu fiquei realmente assustado com essas histórias. A volta de Jesus, ela foi importante no início do cristianismo, era praticamente o tema central do início do cristianismo, mas depois parece que isso ficou adormecido e voltou mais à tona no século XIX, com o advento das igrejas pentecostais. Passou a se falar muito nisso, e não só na vinda de Jesus, mas também no arrebatamento, coisa que não se falava muito sobre essa crença antes. Algumas igrejas evangélicas, alguns cristãos não acreditam no arrebatamento, que seria Jesus, quando voltasse, iria raptar, ia abduzir os salvos e, posteriormente, ia ocorrer, o anticristo vai dominar e vai passar 7 anos da grande tribulação, o mundo ia passar por uns perrengues aí pesados durante 7 anos, e aí depois viria o grande julgamento final e o fim de tudo para o estabelecimento do reino de Deus. Isso
é a crença de algumas das principais igrejas mais fundamentalistas, mais pentecostais. E vamos combinar que essa ideia de urgência, de pressa, de surpresa, a qualquer momento Jesus pode chegar, então estejam preparados, estejam retos diante de Deus, se arrependam dos pecados, porque como ladrão, quando menos espera, Jesus vai chegar e aí pode ser tarde demais, você vai ser deixado para trás. Realmente é um argumento bastante persuasivo. Vamos combinar que faz com que crie um sentimento de preocupação, de tensão, e você se sente coagido, né? Com aquele temor de que algo vai acontecer a qualquer momento e que você precisa estar preparado. Como eu já falei nos outros vídeos, é difícil estabelecer o Jesus histórico, o Jesus como realmente ele foi, o que é que ele fez, o que é que ele ensinou e o que é que ele acreditava. Porque os evangelhos não têm uma precisão histórica, por vários fatores que eu já falei aqui em outros vídeos. Mas dá ainda para se extrair alguma coisa, algum fato histórico dos evangelhos, usando alguns critérios que os estudiosos aplicam, que não dá para explicar pormenorizadamente, mas basicamente das fontes que se tem, quanto mais antigo, melhor. Os primeiros 3 evangelhos, os mais antigos, Marcos, depois Lucas e Mateus, são muito mais confiáveis do que o de João, que foi escrito em 100 anos depois. Há de se verificar também quanto mais fontes independentes corroboram com o texto, mais confiável ele é do que uma outra fonte que destoa do que essas outras estão dizendo. Então, isso também se aplica para o Evangelho de João, que é totalmente diferente dos outros evangelhos mais antigos. Os 3 evangelhos, que são chamados de sinóticos, eles são muito semelhantes. E o Evangelho de João, que foi escrito depois, bebe de uma fonte diferente desses outros mais antigos e tem ideias completamente diferentes. Então, ele é o menos confiável do ponto de vista histórico. Tem o critério da dessemelhança, que é um texto, por exemplo, que defende uma ideia ou defende um determinado personagem, fala sobre um determinado personagem de forma positiva, se ele fala alguma coisa que não soaria como tão positiva assim, ou que desabonasse, de certo modo, aquele personagem, muito provavelmente é verdade, porque não faria sentido ele inventar alguma coisa que fosse prejudicial à própria narrativa que ele está contando, ou o próprio personagem que ele está contando. Então, se é alguma coisa que possa soar estranho, e mesmo assim ele está contando, porque provavelmente ele não inventou, aquilo é verdade. Por fim, tem que analisar o contexto histórico, o contexto social, o contexto religioso, o contexto daquela figura, naquele tempo, e no lugar onde ele está, para saber se é coerente. Por exemplo, volto a falar do Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus se diz Deus. É uma visão bastante exaltada, uma alta cristologia, uma visão bastante exaltada do Cristo. Em que Jesus é Deus, Jesus sempre existiu, tem todas aquelas frases do eu sou, tem vários eu sou. Jesus fala muito sobre si. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes de tudo, eu sou. Vários eu sou. Jesus fala muito sobre si. Enquanto que nos outros 3 evangelhos, Jesus fala muito pouco sobre si mesmo. No Evangelho de Marcos, inclusive, bate muito na tecla de que os discípulos mal sabiam direito ainda, não tinham entendido direito quem seria Jesus. Então o Evangelho de João ele fala muito da natureza de Jesus, uma natureza muito divina, que os outros evangelhos não falam. Então Jesus era um judeu, e sendo judeu, ele acreditava nas crenças judaicas. Ele cresceu nesse contexto, era a religião dele. E sendo judeu, uma religião monoteísta, seria inadmissível ele entender que ele era Deus, ou um Deus, ou mesmo o próprio Deus. Realmente isso era uma blasfêmia. Então isso não cabe de forma alguma dentro de um contexto judaico. Portanto, os ditos de Jesus em João é muito implausível, portanto de menor valor histórico. Então, aplicando esses critérios, o que é que se conclui a respeito de Jesus, do Jesus histórico? Que Jesus era um profeta apocalíptico. E é importante aqui diferenciar o que é Apocalipse de apocalipsistas. Apocalipse é um gênero literário. É um livro, um estilo de livro, um tipo de literatura em que se fala um determinado assunto semelhante, com características semelhantes, bastante simbologia, falando sobre o fim dos tempos, etc. Isso é Apocalipse. Uma pessoa apocalíptica, um judeu apocalíptico, por exemplo,
que era bastante comum no tempo de Jesus. Nem todos os judeus eram apocalípticos, mas a visão apocalíptica era bastante popular. Jesus era apocalíptico, João Batista, os discípulos de Jesus e Paulo eram apocalípticos. E o que é que um judeu apocalíptico acreditava? Primeiro, no dualismo. Ou seja, a terra, o mundo, era dividido entre o bem e o mal. Quem era do bem estava alinhado a Deus. Quem não estivesse alinhado a Deus estava alinhado ao demônio, a Satanás. Estava do lado do mal. Não tinha meio termo, não tinha neutro, não tinha em cima do muro, não havia uma terceira via. Ou era do Deus, ou se não era de Deus, era do diabo. E essa visão não era só do tempo de Jesus, né? Já outros profetas antes, Daniel, Joel e alguns outros, já falavam a respeito dessas ideias apocalípticas, de fim dos tempos e tal, e julgamento. Qual era a ideia? Deus, por um motivo que não é bem esclarecido, perdeu o controle da terra, as rédeas da terra. O mundo estava dominado por forças malignas, por forças de Satanás e seus demônios, seus anjos. A terra estava cheia de sofrimento, estava cheio de mazelas e cheio de pecado. Se você pecava, não era porque você houve um deslize ali moral, mas porque você estava imbuído, estava compelido dentro dessas forças demoníacas que empurravam a humanidade a pecar. E se pode-se dizer que a vida não é fácil hoje, imagine na antiguidade. A vida não era moleza. Primeiro, não existia classe média. Existia ou você era rico ou você era pobre, quase miserável, que era a grande massa. Tinha os nobres, os ricos, e o resto da galera eram pessoas pobres, miseráveis, escravos, que tinham que lutar diariamente para ter o que comer, senão passava fome. Era essa a realidade da maioria das pessoas, ainda mais na região da Palestina, que era uma região bastante pobre. Se você tinha sua pequena lavoura, seu pequeno rebanho de animais, você dependia das condições climáticas para poder manter aquilo. Precisava ter chuva para dar de beber para os animais e para manter a plantação, tanto para alimentar os animais quanto para a sua colheita. Se não chovesse, se tivesse um período de seca, de estiagem, você não perdia tudo e você não tinha mais como se sustentar. Se viesse uma praga, uma infestação aí de insetos, destruísse toda a sua plantação, acabou-se. Você não tinha mais nada. Se você adoecesse, e aí? Vai procurar o quê? Qual é a medicina? Qual é o remédio que se tinha? Não tem. Tem que depender da fé, das suas crenças. Procurar um curandeiro, um milagreiro, para poder curar a sua doença. Então as pessoas morriam de forma muito mais constante, muito mais cedo, muito mais corriqueiro. Era, enfim, uma vida de muito sofrimento, né? Além disso, os judeus estavam dominados por Roma. Ele era dominado por um estado estrangeiro, por uma nação estrangeira, que invadiu a sua terra, uma nação uma outra nação, de outra língua, longe, com outras crenças, com outra cultura, invadiu a sua terra e está ali dominando e lhe cobrando impostos, quase que uma extorsão ali. Você já tem uma dificuldade de produzir, ainda tem que dar uma parte de imposto, que aquilo ali não ia revertido praticamente nada para você, porque ou para a sua comunidade, porque eles levavam embora para Roma, não investiam ali em infraestrutura, em qualquer outro benefício para a população. Não tinha nem essa ideia de, pelo menos fosse seu próprio país, a sua nação, você tivesse aquele sentimento de estar contribuindo com sua pátria para a própria proteção, para outras melhorias de infraestrutura, para a sua vida, para a sua comunidade. Mas não, era para um estado estrangeiro, para uma outra nação que está ali subjugando. Era um mundo também de constantes guerras. O tempo fazia parte da rotina, praticamente, daqueles povos entrarem em guerra. E aí os jovens morriam, os homens, as mulheres ficavam viúvas, os filhos órfãos. E as cidades eram destruídas, saqueadas e levavam as pessoas como escravos. Realmente um inferno. E some-se a isso a questão religiosa. Veja só, os judeus acreditavam que Deus
Criador de todas as coisas, o único Deus Todo-Poderoso, tinha escolhido um povo na terra para ser o seu povo, que eram justamente os judeus. Como é que Deus permitiu que o seu povo estivesse naquela situação de miserabilidade, de humilhação, de subjugação para outra nação, uma nação tão pecadora, tão ímpia, idólatra, que acreditava em outros deuses, que não seguia nada da lei de Deus, da lei de Moisés, da lei que Deus instituiu para os homens, não cumpriu nada daquilo, muito pelo contrário, não seguia nada daquelas ideias morais e muito menos as regras sociais e religiosas, os rituais que os judeus praticavam, até de alimentação, enfim. Era um povo que não era o povo de Deus, estava subjugando o povo de Deus e era um povo próspero, Roma muito próspero. Outras nações, não só Roma, como tantas outras nações que submeteram Israel a essa situação, surgiu esse sentimento entre os judeus de meio que revolta, de não entender por que é que Deus permitiu que eles passassem por tudo isso, estejam passando por tanto sofrimento. Mas tudo isso estava com os dias contados. Deus ia sim intervir de forma poderosa para reivindicar a sua soberania na terra. E iria destruir toda a maldade e as forças de Satanás, as forças demoníacas, forças do mal e quem estava aliado a eles, ou seja, romanos e a Reca toda, de forma muito perto, muito iminente. Isso ia acontecer. O Filho do Homem, que é uma espécie de juiz cósmico, iria vir para a Terra, iria, juntamente com os anjos, ia guerrear contra as forças malignas, ia destruir definitivamente, aniquilar os opositores de Deus, ia julgar todo mundo e, por fim, aniquilar quem estava contrário a Deus, e os aliados de Deus iriam poder entrar no novo reino que seria estabelecido eternamente na terra, o reino de Deus, que seria na terra, não é no céu, em outra dimensão, não, aqui na terra mesmo, que seria governado diretamente por Deus sob a administração, digamos assim, do Messias. E aí acabou-se o tempo ruim, não ia ter mais dor, não ia ter mais fome, não ia ter mais pecado, não ia ter mais sofrimento, não ia haver mais morte, não ia haver mais nada de ruim. Ia ser eterno gozo, eterno prazer, eterna felicidade. Era essa a mensagem de Jesus, era isso que Jesus acreditava e era isso que Jesus pregava. Vale salientar que Jesus não acreditava que o Filho do Homem seria ele. Obviamente que não. Talvez ele acreditasse que ele era o Messias. E o Filho do Homem não é a mesma figura do Messias, é um ser cósmico, um ser celestial. Depois que Jesus morreu e que seus seguidores começaram a acreditar que ele tinha ressuscitado, é que passaram a entender que Jesus tanto era o Messias como o próprio Filho do Homem seria ele. Mas essa não era a ideia de Jesus, até porque ele nem imaginava que ia morrer. Também não faz sentido ele, como Messias, morrer. Não fazia parte dos planos isso. Pelo contrário, Jesus ia reinar e ele está vivo e ele está presente na Terra junto com os discípulos quando esses eventos iriam acontecer. E Jesus ia reinar nesse novo reino juntamente com seus discípulos. Então não estava nos planos de que Jesus ia ser crucificado, ainda mais por Roma, era justamente o contrário. E Roma é que ia ser destruída. Mas acabou sendo Jesus crucificado. Então, como acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, houve uma ressignificação da ideia. Então, então realmente Jesus estava certo e que o fim estava próximo, até porque Deus já ressuscitou Jesus. Então, realmente está muito próximo, já começou o processo e aí Jesus não só o Messias, foi exaltado por Deus, e não só o Messias, como ele provavelmente é o próprio Filho do Homem, ele que vai voltar, é ele quem vai destruir o mal, é ele quem vai destruir o Satanás, é ele quem vai instituir o reino de Deus na terra. E esse pensamento apocalíptico de Jesus está ilustrado no próprio Evangelho, nos próprios atos de Jesus. Por exemplo, Jesus escolheu 12 discípulos, e esse número não é à toa. Por que 12 discípulos? Porque
Israel tinha 12 tribos. O reino de Israel ia ser restabelecido, portanto ia restabelecer as 12 tribos. Cada discípulo iria comandar uma delas, ou melhor, julgar as tribos de Israel. E governar juntamente com Jesus esse novo mundo. E ele promete isso aos discípulos, inclusive a Judas, viu? Nesse mundo que está por vir, não haverá forças do mal. Jesus expulsa os demônios. Não haverá doença. Jesus cura os doentes. Não haverá mortes. Jesus ressuscita os mortos. Não haverá fome. Jesus multiplica os alimentos. Pão, peixe. Jesus faz com que os pescadores pesquem redes completas de peixes. Não haverá desastres naturais. Jesus aplaca as tempestades. Tem uma passagem no Evangelho que João Batista envia um de seus discípulos até Jesus para saber, para perguntar se Jesus realmente era o profeta do fim dos tempos. E aí Jesus diz: observa o que você escuta e vê, que os cegos enxergam, que os coxos andam, que os mortos ressuscitam, que os leprosos ficam curados. Ou seja, o reino de Deus já começa em pequenos spoilers, pequenos exemplos, através de Jesus, que realmente estava na iminência, estava às portas de acontecer. E Jesus era o portador dessa mensagem, era esse profeta derradeiro, a última voz antes desses eventos acontecerem. E quem é que ia ser salvo? A palavra salvo, nesse contexto apocalíptico, é justamente ser salvo dessa ira divina que estava prestes a acontecer. Quem iria ter ingresso nessa vida ia ser salvo da destruição. Era quem estivesse aliado a Deus, ou seja, quem se arrependesse dos seus pecados e passasse a seguir os mandamentos de Deus e os ensinamentos de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Não é o entendimento de Paulo posterior à morte de Jesus e à suposta ressurreição, de que a morte de Jesus é que justificaria diante de Deus. A fé no sacrifício de Jesus iria justificar perante Deus e aquilo é que iria trazer salvação. Obviamente que não, porque Jesus não esperava que ia morrer. A salvação era mudar o seu comportamento, ter uma moral elevada, passar a amar o próximo como a si mesmo, fazer com os outros aquilo que você desejaria que fizesse consigo mesmo, dar água a quem tem sede, dar comida a quem tem fome, dar roupa a quem não tem o que vestir. Praticar a caridade, amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ser fiel a Deus e obedecê-lo, seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Que aí, quando o Filho do Homem voltar, iria justamente separar o joio do trigo, iria separar o cordeiro dos bodes. Quem iria ter acesso ao reino, quem não, era aniquilado, destruído, ia para a fornalha onde haveria dor e ranger de dentes. E aí eu repito, a crença de Jesus era que isso ia acontecer num breve espaço de tempo, a qualquer momento. Não era 2000 anos depois, não era em 2021, 2022, 2030, 3000. Era naquele período muito próximo, onde ele e seus discípulos ainda estariam vivos. Tem uma passagem em Marcos que diz: essa geração não passará sem que contemple o Filho do Homem descer em toda a sua glória, etc. Em outra passagem ele diz: alguns presentes aqui não provarão a morte sem testemunharem a vida do Filho do Homem. Então a crença era de que seria naquela época mesmo, ali dentro daquela geração, nos próximos dias, meses, horas. E se você está assistindo esse vídeo é porque Jesus errou na sua previsão. Obviamente que o fim não chegou. E aí Jesus morreu, foi crucificado, depois acreditou-se que ele tinha sido ressuscitado, e aí houve uma ressignificação. Os cristãos ressignificaram e passaram a entender de outra forma aquela morte. Não, então é isso mesmo, tá encaixado, tá? Buscaram até referências no Velho Testamento que pudesse corroborar com uma possível profecia a respeito dos eventos que ocorreram com Jesus. Paulo acreditava que também o fim estava próximo, que ele iria presenciar. Ele diz nas suas cartas, ele se inclui como que vai vivenciar aquilo. E que obviamente não aconteceu. E a igreja foi ressignificando isso. É interessante. Tem um pesquisador, que eu não vou saber dizer o nome dele agora, mas ele visitou uma dessas seitas
que disse que o mundo ia se acabar. O mundo ia se acabar no dia tal e hora tal. E aí ele foi, se reuniu com onde estava reunida essa seita para aguardar esse fim, para observar quando o fim não viesse, obviamente, como é que as pessoas iam reagir após essa decepção. E o curioso foi que a maioria continuou na fé, com a crença. Alguns deixaram, né, perderam a fé, mas a maioria permaneceram. Então, fizeram o quê? Ressignificaram. Passaram a entender que, não, alguma coisa, a gente que entendeu errado, a gente que calculou errado. Isso é muito comum. Você vê que nessas profecias que saem aí, Nostradamus disse que o mundo ia se acabar em 97. O mundo não acabou, então deve ser porque a gente calculou errado. Na verdade não é, vamos recalcular aqui, vamos reinterpretar, a gente entendeu errado a profecia. Os maias disseram que ia acabar em 2012, não acabou. Então deve ser, entendemos errado, não é que o mundo acabou, entrou em uma nova era, que está em uma renovação, um processo de renovação. Então as pessoas parecem que têm dificuldade de admitir que a profecia estava errada. Não, a profecia não estava errada. Eu é que estou errado e entendi errado, ou compreendi errado, mas a profecia não pode estar errada. E aí eu lhe pergunto, por que Jesus não pode ter errado em sua profecia? Claro, se você acredita que Jesus é Deus, fica difícil entender que Deus errou. Deus não pode errar, Deus é onisciente. Mas, ironicamente, Jesus diz no Evangelho que ninguém sabe a hora do fim, só Deus sabe. Então, nem ele sabe. Conclusão, ele não achava que era Deus, o que realmente não achava, mas isso é tema para outro vídeo. Mas ele mesmo admite que não sabe o dia, mas talvez acredite que saiba que estava perto, mas não estava. Aliás, como eu falei, né, com o passar do tempo que o fim não chegava, né, os cristãos precisaram ressignificar e reinterpretar as coisas. Como a pregação era de que o fim estava próximo e esse fim não chegou, posteriormente, na segunda carta de Pedro, que eu falei no vídeo anterior, que não foi escrito por Pedro, ele tenta explicar e fala que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, dando a entender que esse próximo, esse breve, para Deus pode ser 1000 anos, 10.000 anos, 5.000 anos. Breve para Deus enfim, qualquer coisa é breve para Deus, porque para Deus o tempo não pode ser contado como a gente conta. Mas sem a menor chance desse ter sido o pensamento de Pedro, de Paulo e de Jesus. Não, eles realmente acreditavam que o fim estava próximo, e bem próximo. E eu convido você para pensar racionalmente. Tem sentido esses eventos acontecerem? O contexto apocalíptico ele precisa estar alinhado com a ideia de planeta, de mundo que se tinha na crença judaica do século I e anterior. Qual era? Era um mundo, um universo dividido em 3, digamos, andares, 3 degraus. A Terra, provavelmente plana, onde os seres vivos, os homens, vivem. O céu, onde está acima da terra, onde Deus e os anjos habitam, e embaixo da terra, para onde os mortos vão. Era isso o universo. Aí Jesus viveu na terra, morreu, foi para baixo, Deus lá do céu resgatou e trouxe para o céu, e em determinado momento Jesus ia voltar para o andar da terra para estabelecer o reino de Deus. E aí hoje com nossos conhecimentos de astronomia, de universo, né? A Terra, um grão de areia nesse universo todo. Seria possível isso? Primeiro alguém morrer e ressuscitar. Depois esse corpo ressuscitado ir ao céu e desaparecer lá pelo céu. Depois ele volta, e depois ele arrebata, também todo mundo meio que desaparece como um piscar de olhos. E aí depois volta para instituir na Terra um reino sem nenhum tipo de problema. É até possível, eu espero que futuramente a humanidade evolua
e se conscientize e que possa viver uma sociedade com menos injustiça, com mais amor, com mais paz e com menos problemas, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, com menos doença, com uma expectativa de vida maior, com condições de prover alimentos para todo mundo, com tecnologia suficiente para diminuir os efeitos ou as consequências dos desastres naturais. É possível que daqui a 1000 anos possamos viver nessa sociedade, mas não que isso vai acontecer da noite para o dia através de uma intervenção cósmica, uma intervenção divina e sobrenatural. E os outros mundos, como é que fica? O universo, a Terra é só um grãozinho de areia no universo, de milhões de planetas e milhões de galáxias, milhões de estrelas. Como é que aí isso tudo vai acontecer só aqui? Como é isso? E outros mundos? E se outros mundos que estão habitados também? Tem o seu Messias também, e vai acontecer também o fim para eles, o julgamento para eles, ao mesmo tempo, em tempos diferentes. Não sei se talvez você acredite que não exista vida em outro planeta, só existe aqui na Terra. E por isso que só existe o Deus para os homens e o seu povo é tudo aqui na Terra só, e o resto do universo está só de enfeite. Então, se você pensar um pouquinho racionalmente, vai ver que isso não tem lógica de acontecer. E eu volto a perguntar, por que Jesus não pode errar a previsão? Por que ele precisa estar certo? Porque por mais que você entenda que ele é Deus, ou que ele é filho de Deus, e por mais que Jesus realmente seja um ser bastante evoluído, ele era um homem, ou estava como homem enquanto viveu. Ele estava dentro da limitação de um homem, dentro de um corpo limitado de um homem. Um homem que viveu no século I na Palestina, que aprendeu e se educou dentro daquele contexto, daquela crença. Na crença judaica, na crença que acreditava que as coisas eram daquele jeito. Foi isso que ele aprendeu, que ele foi influenciado. Por que a gente não pode entender as coisas dentro do seu contexto? Por que precisa aplicar 2000 anos atrás para hoje? Porque Deus é imutável, porque Deus não muda. Não é muito mais plausível e simples simplesmente entender que ele pode ter se enganado, se equivocado? Quantas pessoas não se equivocam? Ao longo da história, quantos disseram que o mundo ia se acabar? Quantos disseram que o fim ia chegar dia tal, data tal e não veio? E tantas outras previsões que não aconteceram? Lhe questiono de novo. Jesus tendo errado essa previsão, diminui em alguma coisa ele? Diminui o seu legado, os seus ensinamentos? Não, pelo menos não para mim. Não diminui nada. Ele continua tendo a sua importância para a história da humanidade. Na crença apocalíptica, as coisas só tendiam a piorar. Só ia de mal a pior. Tudo ia só piorando, piorando, até chegar num limite que Deus precisava intervir. E não é isso que a gente vê. Porque a crença, a Bíblia diz assim, que algumas coisas precisam acontecer como um sinal de que o fim está próximo. Guerras e rumores de guerras, desastres naturais, terremotos, epidemias, pragas, enfim. Algumas coisas precisam acontecer que anunciam que o fim está bem próximo. Mas isso sempre aconteceu. Sempre teve isso na história da humanidade, na história do mundo. Desastres naturais sempre aconteceram e sempre vão acontecer na mesma frequência. Guerras. As pessoas, não, mas você está vendo que está tendo guerra na Palestina, lá no Oriente Médio, está tendo uma tensão ali em Israel, então isso é sinal de que... A gente está vivendo um período de maior paz na história da humanidade. Estamos vivendo um período de maior paz na história da humanidade. Olhe para trás, olhe para a história. Durante todo o tempo da humanidade, houve guerras entre povos o tempo todo. O tempo todo teve guerras, um povo contra outro. Isso foi na Antiguidade, isso foi na Idade Medieval, isso foi na Idade Moderna, e isso foi na Idade Contemporânea. Tivemos 2 guerras mundiais no século passado. A Segunda Guerra Mundial foi na década de 40 do século passado, faz menos de 100 anos. A Segunda Guerra Mundial. Teve bomba atômica, teve massacre, teve extermínio em massa. Hoje a gente vive um momento de paz. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações parece que se alertaram e aí foi criada a ONU. Então houve
um maior movimento para evitar esses conflitos, intermediações. Teve o período da Guerra Fria, que teve toda aquela tensão de que poderia eclodir a qualquer momento uma terceira guerra mundial, e dessa vez nuclear, que poderia acabar com tudo. Mas não teve, passou. Então a gente está vivendo um período de muita paz comparado com o que já vivemos antes. E a tendência não é piorar, a tendência é melhorar. Ou você acha que a vida hoje não está melhor do que antes? Com a evolução da medicina, com a evolução da tecnologia, a tendência vai ser melhorar. E está melhor, bem melhor do que antes. Não está pior. Se espera que os próprios homens também evoluam, se conscientizem. Há menos de 200 anos atrás tinha escravidão no Brasil. Escravidão de pessoas em razão da cor, da raça. Há 60, 70 anos atrás, nos Estados Unidos, existia escola de negro, existia escola para branco, existia ônibus para negro e ônibus para branco. Existia uma segregação racial instituída pelo próprio Estado. Na África do Sul, até o início dos anos 90, tinha o apartheid, que era justamente essa divisão. Até pouco tempo, as penas de morte eram... Qualquer coisinha, a pessoa era morta sem direito a julgamento, sem processo, sem advogado. E eram mortes terríveis. Crucificação, depois, enfim, tortura, se submetia a vários tipos de mortes, decapitação, guilhotina, afogamento, cadeira elétrica, enforcamento. Hoje ainda tem pena de morte, mas aí já é uma injeção letal, quer dizer, já humanizou mais um pouco. Então há uma evolução moral também da humanidade. Então essa visão apocalíptica de que as coisas só tendiam a piorar não existe, não existiu, muito pelo contrário, as coisas só melhoraram de lá para cá. Tem muito que melhorar? Lógico que tem, mas a tendência, eu espero, é que as coisas vão melhorando e não piorando. A vida vai ficando melhor, vai ficando mais fácil. É possível que um dia o mundo se acabe? É possível, por várias razões. Mas não vai ser através da volta de Jesus. Então pare de se preocupar com isso, de estar pensando em andar na linha reta, porque a qualquer momento Jesus vai voltar e Jesus voltar eu vou ficar para trás, eu vou perder, vou ser arrebatado, e vou passar por grande tribulação, eu vou para o inferno. Pare de pensar isso. Você precisa ser bom, não é com medo de ficar para trás, de ir para o inferno. Você precisa ser bom porque é o certo a fazer. As coisas boas, elas são universais. Elas não dependem de uma lei instituída por uma religião. O amor, a fraternidade, a caridade, isso é óbvio. É lógico que a religião tem seu papel, lógico que o cristianismo teve todo um papel fundamental nisso aí, mas não é isso que eu estou discutindo. Meu ponto é que a gente precisa ter ética e moral independente de uma retaliação, de uma punição que possa estar prestes a acontecer a qualquer momento. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta e siga-nos no Instagram e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e questione tudo sempre.